Vamos ver se o Carlos Eduardo Maia consegue entrar aqui com a gente. Bom Bom dia. dia, Maia! Estamos juntos! Sim, sim, estamos aqui. Querido, vamos começar. A gente tem bastante assunto hoje, então, oficialmente, quero dar meu bom dia. Bom dia a todos que estão entrando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir, ver nos demais canais. Depois, essa live vai estar em diversos outros canais. Eu sou a Estela, sou uma das sócias fundadoras da Laborama. A Laborama é uma empresa que trabalha com gestão de cultura organizacional. E a gente acredita que pessoas jurídicas são pessoas, cada CPF desculpa, cada CNPJ é um conjunto de CPFs. Então, a Laborama apoia as organizações no cuidado, no desenvolvimento das pessoas que dela fazem parte. E eu estou estreando no Despertar Laborama. O Despertar Laborama começou por um desejo nosso, dos integrantes da Laborama, eu, Gui, Laura, Laila. A gente curte muito ouvir podcasts, a gente curte muito um bate-papo, gosta muito de ouvir histórias, gosta muito de trocar, de explorar novos conhecimentos, novas experiências. A gente falou, pô, vamos lá, vamos ouvir as pessoas que a gente curte e compartilhar isso com o mundo. Então, essa é a quarta edição do Despertar Laborama. Como eu já comentei, é uma live que depois se desdobra em diversos formatos e canais. Essa live vai para o YouTube, a gente vai para os canais de streaming de áudio, Spotify, Apple. Então, siga a Laborama, procura a Laborama e fica conectado conosco. Mas hoje, vamos ao que interessa, estamos aqui para ouvir o Carlos Maia. Carlos, muito obrigada por aceitar meu convite e essa Eu, aventura conjunta. eu A que gente se agradeço, conhece, é a minha primeira também, Estela. Então, viu primeira só? live, estamos juntos nessa. Que legal. Obrigada por aceitar esse convite. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já fez uma conexão bem interessante, especial, através de um projeto que eu estou fazendo parte, estou curtindo muito participar, conhecendo a Malve, que é a empresa que tu estás nesse momento, que está fazendo um trabalho admirável durante esse período tão difícil que a gente está vivendo. Mas o Maia já tem muita experiência, é um jovem que já viveu muitas vidas, né, Um pouco. organizacionais. Já passou pela indústria farmacêutica, AstraZeneca, a Kimberly-Clark, a Raizen, a Nestlé, mas tem muitas curiosidades para compartilhar conosco que vão muito além dessas experiências organizacionais. Mas para começar, Maia, eu queria que tu respondesse as nossas duas perguntas tradicionais aqui na nossa live. Vamos lá. Quem és tu no café da manhã e qual ingrediente não pode faltar numa boa conversa? Legal, legal. Bom, eu no café da manhã, eu preparo o café da manhã, né? Que Eu gosto delícia! muito de cozinhar e de me dedicar um pouco a servir, né? E eu acho que o café da manhã é um ótimo momento para isso. E gosto muito quando eu consigo fazer isso com calma, tranquilidade, colocar uma boa mesa, servir coisas bem gostosas logo cedo para esquentar o dia, né? Esquentar o coração e a gente começar o dia de uma forma mais leve, mais tranquila. E principalmente nesse momento que a gente tem encarado tantos desafios, né? Nem sempre é possível, mas quando possível eu sou essa pessoa. E não pode faltar uma boa conversa, né, fazendo a conexão até com o que eu gosto de fazer, que é cozinhar. É uma boa mesa, uma abertura, uma genuinidade nessa conversa, uma transparência para que seja realmente um momento de conexão, de troca e de empatia, né? Tem pessoas em momentos tão diferentes, às vezes, quando sentam à mesa, e nem sempre a gente percebe. E a É mesa onde a gente se verdade. abre, né? A gente se abre, a gente Perfeito. se mostra da melhor forma. Alguns gostando de comer um pouquinho mais, outros menos, mas o importante é a conexão que está ali. E é sempre bom estar com amigos, família, pessoas ao redor da mesa de forma aberta e genuína, trocando e se conectando, né? Então, para mim, esse é um momento importantíssimo e muito bom. Que legal. Eu curto muito também conversa à beira de uma mesa. Para mim são os melhores encontros. E adoro fazer uma reunião tomando café da manhã ou almoçando com alguém dessa forma descontraída. Mas tem mais coisas que tu vai nos contar sobre esse teu gosto pela culinária aí. Sim, com certeza. Conta um pouquinho para nós dessa tua história, dessa tua trajetória. O que de fato tu acredita que te preparou para viver esse momento
tão imprevisível que a gente está vivendo hoje, tão Legal. inimaginável. Eu nunca tive muita clareza, né, no começo da minha carreira, no começo das minhas escolhas profissionais, de qual caminho eu estava tomando. Mas aos poucos eu comecei a compreender, né? Então, minha família sempre se mudou muito, então desde pequeno eu me movi ao redor do Brasil com meus pais, morando muito mais em Minas Gerais com eles, e depois a gente chegou até a morar em Brasília e foi para Santos, São Paulo, litoral de São Paulo, mas ali já foram umas 7 cidades e eu fui aprendendo já a refazer amizades, conhecer novas pessoas, criar conexões diferentes, né, Estela, que já me preparavam para ser uma pessoa bem sociável e entendendo diferentes mundos, né? E a minha vida profissional foi bem neste sentido, né? Eu saí de São Paulo assim que eu me formei na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Administração Pública, e fui morar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu, pela Nestlé, na época, me movimentei para 2 desafios, um em Petrópolis e um em São Lourenço. Eu ficava viajando nessas 2 cidades, trabalhando nas fábricas de água da Nestlé. Foi bastante interessante, foi bastante rico, e ali eu comecei já a ter a necessidade de ler diferentes ambientes, ler diferentes culturas, né? E não parou por aí. Eu fui morar no interior de São Paulo, voltei para São Paulo capital, fui morar em Goiás, voltei para São Paulo novamente, fui morar fora do Brasil, fui morar em Chicago, e lá eu convivi com pessoas de diversos países quando eu estudei lá. E ali eu comecei a conscientemente entender que na minha jornada profissional de recursos humanos, conhecer diferentes culturas, diferentes indústrias, seria uma ótima forma de ampliar meu repertório. Entender negócios sobre diferentes óticas e perspectivas, entender o que era valorizado, o que era reconhecido nas diferentes cidades, locais, o que era costume, o que era normal. Então, a flexibilidade, resiliência, adaptabilidade era algo muito importante, e que ali eu comecei a ter consciência do quão rico poderia ser para a minha história. E aí, nas 2 últimas passagens, já num movimento muito consciente de qual indústria que ainda não está na minha experiência, o que eu posso aprender, e foi quando eu me movi para uma indústria farmacêutica e vivi um mundo completamente diferente, e comecei a colocar ali também um pouco do que era trazer para o centro das decisões da área de gente e gestão o consumidor, ou o paciente, no caso, na época. Então, já uma flexibilidade maior de não entender que gente e gestão não existe pela função, pela necessidade própria da área. E aí, no último movimento, que foi no final do ano passado, mais ou menos nessa época, eu estava começando a conversar com o Grupo Malve. Eu vim para cá em janeiro, e eu vim com uma clareza muito, muito grande de por que era importante para mim pessoalmente, o que a experiência iria me trazer e de como o meu repertório poderia ajudar. A única coisa que não estava no plano, eu não esperava uma pandemia, né? A De ninguém, pandemia, né? não, eu sabia que eu ia ter que me adaptar, ser flexível, resiliente, me abrir para conhecer uma nova cultura, uma nova organização, mas eu não tinha ideia que depois de 2 meses, exatamente 2 meses, que eu tinha chegado em Jaraguá do Sul, estava em São Paulo, na verdade, uma semana antes ali por volta do dia 12 de março, eu ainda estava em São Paulo numa reunião, já começando a tomar as decisões de home office, como ficamos em casa, o que acontece. Sim. Me lembro muito bem de chegar em Jaraguá na sexta-feira, dia 13, por acaso, uma sexta-feira 13, reuni meu time e todo mundo me perguntar, como assim? Que complexidade é essa? Que pandemia é essa? O que você está parando para a gente pensar em plano de reação, plano de contingência, né? E ali a gente começar uma jornada de como encarar a crise. E esses foram os elementos, né? Ser flexível, capacidade de me adaptar, entender que existem diferenças das reações das diferentes pessoas, das organizações, da forma como cada um toma a decisão, né? Então, foi uma jornada bem interessante até chegar ali. Eu acho que minha história meio que me preparou mesmo para isso, com esses elementos, né? Perfeito. E no momento que tu está realmente entrando numa organização, se cuidar das pessoas, conhecendo as pessoas, conhecendo a organização, já é um imenso desafio nesse momento. Imagino iniciando uma jornada, né? Um momento de introdução a essa nova organização.
Mas realmente essa flexibilidade, essa disposição de conhecer, abertura ao novo, que faz parte já da tua vida, né? E para muitas Sim, pessoas está sendo um início. A gente achava que controlava alguma coisa, né, Maia? A gente achava que planejava, que controlava, mas isso nunca de exatamente. fato aconteceu e agora isso é definitivo. Ninguém mais sabe nada além do dia de hoje. E tem um fator que é importante, né? Não adiantava eu ser flexível ou eu estar aberto a me adaptar. Acho que os meus primeiros 2 meses aqui, eu estava muito aberto a ouvir a organização, conhecer as pessoas. Então, quando chegou no momento de crise, eu estava muito bem conectado com o meu time, com a organização, com a liderança da organização. Então, o ouvir ali foi essencial. Claro que com muito para aprender, não sabia nada, e aí veio a confiança, né? A confiança que eu deleguei para minha equipe, que eu coloquei na minha equipe para tomar as decisões, para ouvir tudo que estava acontecendo, fez toda a diferença. Então, esse movimento me fez muito entender que eu não tinha as respostas. Eu tinha um monte de perguntas, tenho muita energia, intensidade que eu queria mover. Em alguns momentos a gente erra e fez parte a errar dessa jornada, mas o ouvir foi essencial, né, para facilitar isso tudo. Tu acha que é isso a principal mudança na gestão de pessoas hoje? Eu acho que passa por aí. Passa por aí. Primeiro porque uma coisa tem que ser desmistificada, né? Para mim, a gestão de pessoas não é responsabilidade do RH. Nós somos responsáveis por, de alguma forma, dar uma direção para a organização, garantir que todos sigam o mesmo padrão. Mas quem faz a gestão são as próprias pessoas e os líderes, né? Os líderes com as decisões, com a clareza de direção e com qual é a prioridade do negócio, mas no final do dia, qual que é a minha escolha em relação ao trabalho, né? Quanto eu quero me dedicar, como eu quero me desenvolver, porque ainda tem gente que delega para a organização como ela se organiza, como ela se desenvolve, como ela aprende, e esse exercício de autogestão é o primeiro capítulo. Depois Sim. que a pessoa está muito bem organizada, ciente do que ela tem que fazer, aí ela vai se apoiar na liderança e na organização para saber como que funciona esse ambiente, quais são as regras do jogo aqui dentro, o Sim. que é esperado de mim, o que a liderança quer que eu entregue e como que ela está me impulsionando, destravando os caminhos para entregar. Mas aí tem diferentes momentos, né, Estela? Você tem diferentes níveis de maturidade. Por isso que aí vem o desafio do momento, né? Em um momento como este, a tendência é centralizar poder, centralizar decisão, para que as coisas sejam Não fujam ao realmente, controle. não só o controle, mas foquem realmente onde é essencial superar o momento. Então, como você explica que a gente vai seguir um caminho A e não um B? Por mais que eu goste, de repente, de seguir um caminho B, a companhia decidiu ir para um caminho A. Dar essa consciência, dar essa clareza, aí vem o papel de uma área de gente de gestão, de uma área de comunicação, com uma liderança que se comunica com clareza, porque tem que fazer sentido essa direção, tem que ser bem contada essa história. E aí eu acho que foi o primeiro desafio. Colocado essa questão de gestão, de organização e de autonomia, com a direção dada, como que todos movem e superam esse momento. Colocar um objetivo único, sem dúvida nenhuma, foi um dos principais fatores para a gente superar os primeiros 2, 3 meses, que a gente tinha um objetivo determinado e o que a gente tinha que fazer para superar aquele primeiro momento da crise, né? Perfeito. E... Eu ia já Por favor, seguir na por favor. conversa, mas eu fiz uma reflexão enquanto você estava falando, te ouvindo, lembrando que as organizações, elas são um reflexo do que nós somos como família e como sociedade. Então, a gente vem passando por um momento na nossa história em que as famílias terceirizam o cuidado dos seus filhos para quem está em casa ou para a escola. E logo a gente terceiriza todas as responsabilidades quando a gente vai para a nossa vida adulta e entra para dentro de uma organização ou terceiriza para o governo tudo que a gente gostaria que acontecesse, quando de fato nós somos atuantes, né? Nós fazemos Sem tudo isso dúvida. acontecer juntos. E te ouvindo também sobre isso, de oferecer um caminho com coerência,
é pensar que esse destino também pode mudar no decorrer do processo e que todos juntos podemos chegar à conclusão de que é importante fazer uma mudança de rota naquele momento. Acho que essa abertura, essa flexibilização, ela é bem determinante, né, para engatar essa confiança que tu mesmo colocou aí no início, né, que a gente precisa saber que não existem as respostas prontas, como tu mesmo disse. Mas já que tu começou a falar sobre esses movimentos, quem é a Malve nesse momento de pandemia? Quais decisões, que escolhas vocês tomaram nesse momento? Nós estabelecemos 3 pilares, Stella, que nos ajudaram a tomar as decisões e nos guiarmos durante a pandemia, né? Primeiro, colocar nossas pessoas em primeiro lugar. Então, todas as ações que a gente precisava tomar para dar segurança, garantir o suporte e garantir que todos os nossos colaboradores e seus familiares estavam sendo cuidados, né? Então, uma série de protocolos para quem precisava... forma vocês fizeram isso? Uma série de protocolos para quem precisava estar dentro das nossas unidades, com controles de saúde, de controles de segurança, que vão de elementos simples, como o álcool gel e as orientações de higiene que todo mundo tinha, até mensuração de temperatura, demarcação de locais, espaçamento em diferentes ambientes, túnel de nebulização, sanitização dos nossos ambientes periódicas para garantir essa segurança, e uma série de protocolos complementares que a gente foi evoluindo ao longo da pandemia e semanalmente a gente revisa e busca a melhor oportunidade. Então, cuidado com as pessoas foi o primeiro pilar. Segundo, no nosso negócio, como que a gente garantia a melhor relação com os nossos clientes, com os nossos parceiros comerciais, para ter aí a nossa relação duradoura, que já vem por 52 anos, sendo reforçada e trazer todos para o mesmo momento, para o mesmo jogo, a forma como a gente encarava a crise juntos e parceiros dos nossos clientes, representantes e negócio, né? E aí a gente está falando de uma extensa rede, né, Maia? Sim, são mais de 20 mil clientes. A gente por tem todo o território nacional, né? Representantes em todo o território nacional. Nós estamos em 85% das cidades brasileiras, então, de alguma forma, estávamos vivendo a crise em diferentes momentos, em diferentes regiões, né? E a nossa operação, como que a gente cuida da nossa indústria, nossa cadeia produtiva? A gente ativou mais de 4 mil empregos durante os primeiros 4 meses, praticamente dobramos a empresa com parceiros que a gente trouxe para nos auxiliar na produção de máscaras, jalecos e toda a adaptação que a gente fez de negócio nesse período. O que vai na contramão da maioria da indústria de confecção ou na maioria dos negócios no Brasil. Muitas empresas precisaram fazer rescisões de contrato, diminuir seu quadro, que na tua posição como gestor de pessoas é muito mais... Imagina que agradável, né? Ou que experiência positiva nesse momento tão difícil, tu está tendo que fazer contratação ao invés de demissões. Sem dúvida. É um movimento que acho que a gente olhou muito para as oportunidades, né, Stella? O olhar de como a gente pode fazer para, no momento de crise, superar essa crise, não ficar fechado, trancado, esperando as coisas acontecerem. Então, nós abrimos muito nosso mindset para isso e tudo isso sendo feito de forma muito alinhada com uma comunicação clara. Então, nosso papel era garantir uma comunicação direta, constante com a liderança, de forma que eles pudessem transmitir para cada colaborador o caminho que a gente estava seguindo, né? E não foi nada diferente do que a Malve já fazia. O grande ponto foi esse, né? Esse caminho foi olhar para os nossos valores, olhar para o que era forte dentro da companhia e vivê-los. Que aí vem até o projeto que a gente está trabalhando com vocês, que a gente está montando como dar visibilidade. A gente fez uma série de ações para toda a comunidade, doações e ações também que reforçam a relação da Malve de sustentabilidade com a comunidade, que fizeram com que aquela pessoa que precisava de um suporte, aquela instituição que tinha alguma dificuldade de se preparar para encarar a crise, recebesse de alguma forma uma ajuda nossa, né? A gente fez aí mais ou menos pouco mais de 10 milhões de reais em doação, a gente gerou renda para mais de... por volta de 25 milhões de reais em renda para costureiras em todo o Brasil. A gente doava os kits de máscaras para elas costurarem e revenderem. Isso não para, então isso continua ainda
acontecendo. A gente ainda busca algumas oportunidades e ações nesse sentido, mas tudo isso reforçou as nossas relações, os nossos compromissos, né, com a sociedade, Sim. com aquela pessoa que tem um pouco mais de necessidade e com os nossos colaboradores, que precisavam viver esse momento e encará-lo de uma forma com todo o suporte da organização, com clareza de para onde estávamos indo, né? Sim, e é uma organização, como tu mesmo citou, que já tem isso no seu DNA, né? Então tem Sim, muita autenticidade no que está fazendo. É, os passos que estão sendo dados, eles são reconhecidos pelas pessoas. Já existe, tu já sentia isso quando tu entrou, já que tu é recente na organização, sentia esse clima de confiança mais estabelecido? sim, tem uma coisa que eu falo muito e todos tentam achar, né, o ótimo de engajamento, por que que as pessoas gostam de trabalhar, uma ótima empresa para trabalhar, né? Todo mundo busca esses elementos. Minha chegada foi muito intensa, eu me aprofundei bem, criei as conexões e eu comecei a perceber e eu falei, cara, a galera é muito apaixonada por essa empresa. Todo mundo se dedica, se entrega, tem uma dedicação, um carinho, um cuidado que eu vi em poucos lugares ao longo da minha carreira e eu ficava impressionado. Eu comentava com o Guilherme, comentava com o meu time e falava, cara, como que a gente faz isso se alavancar, isso crescer ainda mais Era e fazer com que... natural isso. Sim, muito Quantos, natural. quantos funcionários, qual é o quadro de colaboradores da Malve? Quantas Hoje a unidades? Malve tem por volta de 4.000 funcionários. Nós estamos com nossa maior unidade em Jaraguá do Sul. Nós temos aqui nossa maior indústria e uma parte menor, que é a nossa malharia. Nós estamos também em Pacajus, no Ceará, e com o nosso escritório corporativo em São Paulo, né? Nosso time de vendas espalhado pelo Brasil também, né? A maior parte do time está aqui em Jaraguá, grande time, grande volume de pessoas está aqui, mas a paixão a gente percebe da mesma forma, com as diferenças regionais, que eu falei até no começo, então a gente aprende mudando, não adianta eu querer fazer a mesma coisa lá em Pacajus que eu faço em Jaraguá do Sul. Tem semelhanças, tem ações de base, mas a gente sempre tenta adaptar para o público, a mesma coisa para São Paulo, né? É, e é muito importante isso. Não adianta a gente mover, dar a direção se não tem o engajamento, se não tem a paixão. E a paixão aqui está no rosto das pessoas, está na energia que cada um coloca. A gente tomou decisões difíceis, sim, nesse momento. Fizemos redução de jornada, redução salarial, conforme foi colocado nos Permitido. MPs e permitido pelas MPs que saíram. Mas o nível de energia, como cada um procurou superar as próprias barreiras e limites, como cada um se abriu para ter um novo olhar e buscar diferentes soluções, foi incrível. E Sim. aí eu acho que desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, decisões mais complexas de negócio, a gente teve diferentes ações e diferentes situações. Tu acredita que situações. isso ajuda, essas ações que a Malve promove, de engajamento social, de olhar para a comunidade, isso faz com que os colaboradores sintam a diferença, sintam um propósito no que estão realizando? Sim, e um fato bem interessante, né? Quando a gente vai fazer algum tipo de ação social aqui dentro, normalmente a gente tem muito mais gente do que precisaria. Então, toda vez que a gente abre uma ação voluntária, o número de voluntários é enorme. A gente acaba tendo um excedente. Tem pessoas aqui do meu time que não me deixam mentir e dá para ver como é gostoso viver isso, né? Tem um outro lado que é realmente todo mundo dando aquela milha extra, né? Fazendo aquele movimento adicional. Por quê? Eles acreditam, eles veem realmente como as ações fazem sentido, como cada decisão, como cada a ação de doação está ligada a um valor, está ligada a uma história bem construída e sólida dentro do Grupo Malve, né? E aí a gente fez uma série de... Isso virou reportagem, saiu o Jornal Nacional, saiu uma reportagem detalhando bem essa história dentro da Exame e a gente está trabalhando com você justamente para contar essa história também para os nossos clientes de forma mais profunda, mas é incrível como a hora que a gente para olhar 5, 10, 30, 40 anos, 50 anos atrás, essa história é consistente.
Ela vem sendo Então, escrita, né? exatamente, Ela não nasceu agora, né? exatamente. E aí a gente já começa quase a entrar no tema da nossa conversa, mas eu só queria certificar contigo, porque eu acho que eu acabei te cortando, que tu falasse um pouquinho sobre esses cuidados que vocês tomaram com a equipe. Uhum. E a gente conversou um pouco sobre isso, tu me comentou sobre o apoio psicológico, workshops que vocês Sim. ofereceram para a equipe. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Como que foi Bom, isso? vamos Como está lá. sendo isso? Claro, em diferentes momentos da crise, a gente percebeu uma pressão maior sobre diferentes públicos, né? Então, logo no começo, a gente montou um workshop que suportava e acolhia um time que estava mais no front da forma como a gente estava encarando a crise. Já tem gente aqui do meu time dando spoiler no Eu meio fique da bem. fala, é legal pra caramba. Eu vou pedir E desculpas, só um parênteses, vou pedir desculpas, eu não consigo dar conta de falar de todos os comentários, mas eu estou tranquilo. observando aqui e estou adorando que o pessoal tá conversando conosco, está sendo ótimo. Obrigada, queridos. Segue, Obrigado, desculpa, vai. gente, muito bom. É, e aí, a gente começou com esse workshop, a gente começou a refletir ali o que mais a gente poderia fazer, e aí, como a gente já leu aqui, criamos o Fique Bem, né? Que era um movimento de como a gente fazia um workshop, abria para algumas pessoas que tinham uma necessidade maior um acolhimento individual, que a partir dessas rodas de conversas em grupo, a gente acabava identificando quem tinha uma necessidade de suporte maior, e isso começou a evoluir. O Fique Bem virou um programa que a gente chama de Estamos Juntos. Como não dava para a gente desenvolver as pessoas em sala a mais, como não dava para fornecer uma série de treinamentos e programas de desenvolvimento que a gente queria, e conteúdos que a gente queria compartilhar, esse site serviu para a gente criar alguns diferentes canais. Um que é o Fique Bem, para todo esse suporte, uma série de ações de como a pessoa mantém o equilíbrio emocional, busca se desenvolver nesse momento, com os canais de suporte, que é, se necessário, acessar uma psicóloga, se necessário, acessar alguém do nosso time de desenvolvimento que estava ali preparado para acolher e direcionar para um atendimento psicológico, um acolhimento para a liderança, também nesse sentido, Perfeito. e uma série de ações que vão desde ginástica laboral, a dicas de como cuidar dos filhos em casa, como a grávida encara a pandemia dentro de casa, entre outros. Criamos outros pilares também, como trabalhar de forma remota, como o líder exerce o papel dele de liderança à distância, e aí veio todo um material dentro desse site Estamos Juntos para o desenvolvimento do líder, como que ele aproveita este momento para se tornar mais digital e trabalhar com metodologias ágeis. Também começamos, olha a Flávia fez esse vídeo para a gente sobre o momento da grávida dentro de casa, foi bem legal, né, Flávia? E aí a gente fez todo um desenvolvimento deles também, acelerou o desenvolvimento deles em gestão à distância, gestão remota e gestão ágil também, com conteúdos dentro desse site e outros conteúdos diversos. A gente foi ativando diferentes pessoas dentro da organização que tinham fortalezas e skills que a gente achava interessante, e os nossos líderes e outros colaboradores foram participando desse site com a gente, construindo conteúdo, disponibilizando para toda a organização. Que Era algo bacana. que começou É assim, colaborativo, então vocês vão total. ouvindo e vão incrementando esse apoio de acordo com as necessidades que estão surgindo. É isso? Exatamente, exatamente. Não adianta a gente criar só da nossa cabeça. Então tem nosso olhar, com o nosso time de agente de gestão olhando para o negócio, e tem muito feedback, tem muito pedido, tem muita necessidade que a gente ia vendo a forma de encaixar e sempre relacionando com o momento do negócio, com as necessidades que a gente tinha enquanto empresa. Então foi muito rico e está sendo muito rico, né? É. A gente já ouve falar que o impacto emocional dessa pandemia, ele pode ser mais danoso do que a própria pandemia, né? Ele vai durar durante muito tempo e até as pessoas se restabilizarem pode demorar muito ainda. Sim. Então, é super interessante ver esse apoio que vocês estão dando, e eu acho curioso que algumas organizações que eu conheço, existe uma baixa adesão quando a organização oferece esse apoio psicológico. Imagino que exista uma resistência a demonstrar vulnerabilidade. Isso no time, no grupo de vocês é tranquilo? As pessoas buscam esse recurso de apoio com facilidade? Eu vou aproveitar, Estela, e já até fazer uma conexão com o tema, falando disso, né? Teve um momento, se eu não me engano, foi abril,
Eu sentei com o meu time em final de abril numa reunião em que a gente não tinha muita informação para tomar decisão. E uma ex-chefe minha já tinha falado isso para mim algumas vezes e ela tinha feito um post naquela semana também, e aquilo tinha me impactado, que ela falou, a gente está num momento em que a gente tem que se permitir não ter opinião própria. A gente não tem informação suficiente para tomar algumas decisões ou para ter certeza, 100% de certeza em relação a algumas decisões, né? Então, a vulnerabilidade vem a partir daí. Eu não tenho 100% de certeza, estou aberto a errar e vou tomar as decisões difíceis que a gente precisa tomar nesse momento. Então, a gente começou a se vulnerabilizar para encarar a crise, para olhar de uma forma mais aberta, que a gente tinha que encontrar caminhos e seguir e testar e aprender com aqueles caminhos que a gente estava seguindo. E esse é o caminho também para a gente saber e se perceber, né? Como eu estou me sentindo, quais são minhas fortalezas que me ajudavam, e como eu disse no começo da minha história, a minha capacidade de se adaptar, ser flexível e a intensidade de energia que foi demandada para encarar a crise. Essas fortalezas me ajudaram muito, junto com o time, junto com todos, a encarar o momento. E aí ajudam a gente também a perceber que o nosso time, os nossos colaboradores, a nossa liderança precisa também se abrir, precisa Perfeito. estar aberta. E aí, junto com a vulnerabilidade, a Carla já mandou ali também, a nossa capacidade Aplausos, né? e a empatia é chave, né? E aí é o balanço, né? Julgamento e empatia. Como que a gente entende que a gente está olhando uma crise e as pessoas não vão reagir como a gente espera, porque é um momento realmente inesperado, e ao mesmo tempo, a Jamile lembra desse dia lá, e ao mesmo tempo, como que a gente se abre para entender, para compreender, para trazer as pessoas para as decisões, e ali a gente começou a perceber quem precisava de um suporte maior, quem tinha uma necessidade não atendida, coisas que a gente não conseguia resolver. Olha o Otávio, que fez a ponte para a gente estar aqui hoje. Bom dia, Otávio, bem-vindo aí. Obrigada, Otávio. E aí a gente tem uma conexão muito boa. Nosso time de BPs ouvindo as pessoas, nosso time de desenvolvimento estava preparado para criar soluções que faziam sentido, e a nossa liderança aberta em realmente querer resolver e trazendo para a gente com clareza e dando o espaço para a gente trabalhar. E todo mundo, ao mesmo tempo, sem a certeza. A gente não sabia se a gente ia conseguir resolver, mas a vulnerabilidade é essencial. E aí, acho que a gente fez um ótimo caminho, está fazendo, né? A gente tem feito, essa semana, acho que rodou um workshop com o nosso time de marcas, sobre inteligência emocional, sobre como a gente ajuda. Inteligência emocional foi com toda a nossa liderança, uma roda de conversa, e teve um workshop com o time de marcas que já alguém do meu time dá a dica aqui, me conta qual foi, que eu não me recordo se foi de suporte emocional, eu acho que sim. Essa semana é isso, Jenny, obrigado, foi esse mesmo, e está fazendo toda a diferença. Está ajudando a gente a abrir o caminho e desmistificar que todos têm que ser fortes. Tem hora que é bom a gente acolher, dar ouvidos, ajudar cada um a se conhecer melhor, e aí a gente ajuda a partir dali a pessoa a superar o momento, encarar a jornada com outro olhar, como de uma outra forma, e aumenta o autoconhecimento, né? Então, sim, são elementos chaves aí para superar a crise. E é isso que é mais necessário, né? Sim. Isso me conecta um pouco com a conversa que o Laborama Cast teve semana passada, falando sobre life skills, e a gente veio de um período... a gente é um pouquinho mais experiente, né? Mas eu mais experiente que tu um pouquinho, não muito, mas em que o conhecimento técnico era muito importante, que as pessoas tinham que provar que dominavam ferramentas e conheciam as coisas e tinham as respostas. Depois começaram a chegar as soft skills, né? Então, esse envolvimento emocional, como que tu consegue conduzir ou organizar uma equipe, se relacionar com as pessoas, tendo um pouco mais desse autoconhecimento, empatia, e agora as life skills, né? Como que eu cuido da minha vida para que isso tudo também seja sustentado e nutrido. Então, eu imagino que quando tu entrou na Malve, a empresa já tivesse algum planejamento. Esse planejamento mudou muito
agora, a partir da pandemia? Tu acha que isso impactou demais ou vocês seguem nas mesmas linhas, só adaptando um pouquinho mais as necessidades? O quanto foi Tá, impactante no planejamento do cuidado com as pessoas? vamos lá. Em primeiro lugar, live da semana passada, a Marta estava aqui com vocês. Trabalhei com a Marta na Nestlé, foi uma grata surpresa e Coincidência, é. coincidência, muito legal. Nossa, a gente trabalhou junto em 2006, eu acho, não me recordo, mas mais ou menos entre 2006 e 2008. Muito legal ver ela, falei com ela essa semana e Life Skills é como que a gente estava planejando desenvolver nossas pessoas, nossos times, quais valores, quais competências. A gente estava planejando um ano de criação de muitos programas, arrumar muitos processos dentro de RH, mas um plano normal, né? E do ponto de vista de negócio, estava muito claro, foco, a pandemia vem e sim, muda tudo, muda a direção, mas na verdade ela acelera uma mudança que já estava em andamento, né? Não acho que temos um novo normal ou vai vir um novo mundo e agora os problemas são se eu fico em casa ou se eu fico do trabalho. Não, não é isso. O ponto é, a gente vai continuar tendo que crescer, aprender, os negócios terão que continuar fazendo isso. E aí, quais são as adaptações que a gente precisa fazer? A pandemia só trouxe uma urgência de algo que já estava gritante. Eu preciso Perfeito. colocar o consumidor no centro, preciso colocar quem está vivendo a jornada no centro. Então, quais são as adaptações de negócio para fazer isso? A digitalização, sim, aquela piadinha é verdade. O coronavírus acelerou a digitalização. Não foi área de TI, não foi nenhuma agenda de transformação, não foi decisão de ninguém. Foi realmente a necessidade da vida, a realidade. E todo mundo clamava um pouco por espaços diferentes, né? Então, se eu quero transformar minha casa no meu ambiente de trabalho e de vida, e muita gente já vinha demandando isso também, deu uma oportunidade. Se a gente vai por esse caminho ou não, é uma decisão. Ali na frente, quando a gente estiver num cenário mais estável. Não acho que vai se tornar uma verdade. Mas ajustamos a rota. Sim, o replanejar foi como acelerar a digitalização, como trazer o consumidor para perto. Então a gente muda muito e acelera essa transformação de negócio nessa direção. E aí tem uma série de decisões e estratégias que a gente refez e redesenhou para o negócio. E do ponto de vista de gente gestão, a mesma coisa. Com o mesmo plano com outra cara, eu diria, né? Sim. Então, tudo que a gente às vezes precisava ficar brigando para justificar, ficou claro e gritante que a gente precisava. Então, preciso de uma liderança mais preparada para compreender quem são as pessoas nos seus times, quais são as fortalezas, então, que competências essas pessoas têm para a gente acelerar o desenvolvimento delas. Preciso mudar a forma de aprender, porque o desenvolvimento agora não é responsabilidade da empresa, é da organização inteira que tem que aprender e é de cada pessoa que tem que aprender e crescer. Então, trazer aqui para dentro muito da metodologia ágil ou de novas formas de aprendizagem foi uma forma, está sendo uma forma da gente construir um plano em que agora eu tenho que olhar para as competências que vão preparar a empresa para esse futuro. Então, conhecimento de negócio, como que eu trago para cá a vulnerabilidade para se abrir para o erro, como que eu trago para cá a criatividade para achar novas oportunidades de negócio, novas soluções de como construir a empresa e os processos da companhia e, principalmente, como que nisso eu tenho um novo papel de liderança, um novo indivíduo dentro da organização também que começa a olhar e identificar quais dessas competências facilitam o crescimento, facilitam o desenvolvimento dele, muito mais do que a gente ficar no modelo controlando e cuidando, destravar um pouco mais tudo isso, né? E aí... Mas não tem nenhuma fórmula milagrosa, né, Não, Maia? Nós conversamos sobre isso e o título dessa nossa conversa é justamente um convite à reflexão, né? Porque sim, tanto está se falando sobre esse novo normal, mas que raios de novo normal é esse? Será que realmente vai mudar tudo, né? E de uma forma muito coerente, o que tu está trazendo é algo que eu acredito também, que alguns processos sim aceleraram, porque já eram evidentes, eles já eram emergentes, eles já estavam ali, talvez no ritmo natural demorasse um pouco mais para acontecer, mas agora a gente precisou recorrer a eles com mais agilidade.
Mas quando a gente conseguir a imunização, de fato, o que tu acredita que vai fazer diferença na vida das organizações? Eu acho que clareza de direção e uma comunicação transparente é o primeiro. Se você tem isso disseminado dentro da organização, um objetivo, uma direção clara, bem comunicada e todos sabendo para onde ela vai, fica muito mais fácil. A gente coloca todos os times alinhados, todos os times conectados. Segundo ponto é colocar que esse objetivo a ser alcançado é mais importante do que a forma como cada um vai trabalhar, né? Então, a gente mudar o modelo de gestão para o entregável e não o controle do tempo que se trabalha, ou do horário, ou do jeito que faz as coisas, porque minha forma de trabalhar e se dedicar pode ser diferente da sua. Uma questão simples que pode ser o horário. Você gosta de trabalhar à noite, eu gosto de trabalhar durante o dia. Se a gente tem uma semana para fazer uma tarefa, entregar um projeto que vai contribuir para esse desafio da organização, não importa que horário eu vou fazer. Se eu vou fazer em um dia, você em dois. E se você vai usar o restante da semana para fazer outra coisa, e se eu vou usar o restante da semana para fazer outra, né? Eu acho que esse é o insight. Porque a mudança vai vir de, ao fazer isso, a gente estar reconhecendo o talento de cada um, a fortaleza de cada uma das pessoas. Que a gente tanto briga e quer moldar, né, muitas vezes, e dar o feedback que essa pessoa não está fazendo do jeito que eu quero. Né? O jeito que a gente gosta, o que a gente quer, não serve para nada. O que serve é entregou o resultado, entregou o objetivo, fez com que essas pessoas compreendessem o porquê daquela direção, fica muito mais fácil. E aí o grande gap, eu estava ontem conversando com um grande amigo meu, que por sinal estava comigo quando eu comecei a ter contato com o Grupo Malve. A gente estava estudando junto uma imersão digital e de transformação, de inovação. Ele virou para mim e estava falando sobre o momento como a gente aprende a navegar na complexidade com o que é singular em cada um. Com o que é singular, o que é meu, qual que é a minha capacidade, o meu capability, aquela fortaleza que eu trouxe da minha história e que vem fazendo com que eu melhore e como que eu adapto ela a essa nova realidade. Então, não controlar todas as decisões de um ambiente complexo, que não tem como controlar numa pandemia e pós-pandemia, a gente não consegue enxergar 3 meses para frente. Como que eu trago para cá a minha melhor competência para fazer isso? Então, se o líder só destrava isso, se a organização só dá essa autonomia com uma direção clara, o nível de performance aumenta, o nível de resultado tende a aumentar. E aí, por isso que eu falo da área de RH, elas ter processos e uma cara que vai simplesmente acelerar isso. Sim. Né? E aí aprendizagem, uma avaliação e competências que joguem para este mundo, não controlem este mundo, né? Que direcionem para este mundo, né? E o dia a dia flui normal de gente gestão. E dentro do teu setor em específico, né, não só lidar com as habilidades de cada um, a forma como cada um quer executar, é melhor em executar determinada tarefa, tem diferenças importantes. Tu trabalha com colaboradores que operam dentro de um escritório e com trabalhadores que operam na área industrial. Como que tu equilibra essa liberdade ou esse olhar para cada indivíduo com operações diferentes? Tá. Bom, acho que aí tem um dilema que é sempre importante a gente falar, né? Liberdade e autonomia. Dentro da organização a gente tem autonomia. Por quê? A direção está dada, o desafio é claro, a gente escolheu estar naquele desafio. Sempre importante a gente lembrar isso. Muita gente acaba esquecendo que é uma escolha pessoal. Não é que a empresa mandou ou que alguém determinou e você vai ficar a vida inteira recebendo isso, né? Então, é muito bom trazer essa perspectiva porque é uma escolha. A partir do momento que é uma escolha, eu tenho autonomia. Eu tenho que entregar, eu tenho que fazer e cumprir uma meta e cumprir um resultado. Tem sim uma diferença grande. Num ambiente de operação, nós temos lá metas e KPIs por hora, né? Minutos, tem tempos e momentos muito claros
de como aquela função, de como aquela atividade tem que ser realizada, e olhando esse momento com uma série de suportes adicionais para que a pessoa se sinta segura, trabalhando dentro do ambiente que a gente está. O que a gente percebe? Tornar esse ambiente amigável, tornar esse ambiente com a cara dessas pessoas, com o clima que elas gostam de trabalhar, facilita muito. Então eu não dou autonomia da atividade. Por quê? Ela tem uma forma de costurar, de preparar a malha para chegar ao produto final e de fazer todo esse processo que não tem como mudar. Mas como elas se divertem, como elas se engajam, como elas podem criar naquele ambiente um lugar muito mais descontraído e divertido, isso elas têm autonomia para fazer. Sim. E aí é onde a gente percebe o nível de engajamento alto e apaixonado, como eu contei mais cedo, porque as pessoas se sentem super bem. Então, eu estou trabalhando lá do RH, estou ouvindo cantar parabéns, eu estou ouvindo uma música sertaneja ou outra que elas escolheram para tocar num determinado momento. Tem outros ambientes que colocam lá os seus desafios do que eles têm que atingir, quais metas adicionais para tornar mais acolhedor. E, claro, tem uma realidade do trabalho que tem a hora que é operação, superar, correr atrás de fazer. E quem está em casa, eu diria que o grande desafio, que é a outra reflexão que eu estava essa semana, conversando com outro amigo meu, que é a autogestão. Aí é um outro capability que, assim, eu posso direcionar, ajudar, dar ferramentas, mas quando eu estou em casa, eu sei que o meu nível de entrega, o meu nível de dedicação, ele tem que ser muito bem cuidado, porque é o dia inteiro interagindo com a tela. Sim. É o dia inteiro que leva outro um tipo de cansaço exaustão, mental, né? é um outro tipo de exaustão que a gente tem que ajudar as pessoas a criarem novas formas de se organizar, de se planejar, de priorizar, porque aí é autonomia total. Sim. Ninguém está te vendo, né? A gente olha para a autonomia e olha para o acolhimento, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo são diferentes formas de autonomia e acolhimento. Como que tu vai olhar para cada função, para cada colaborador dentro da realidade dele, das necessidades dele, né? Das expectativas que a organização tem, e oferecer essas mesmas condições, mas dentro da realidade de cada um. É mais ou menos por aí? Mas eu acho que é mais no individual, né? A gente só dá o caminho e a direção. Depois é a escolha e a forma como cada um vai encarar. Por isso que eu acredito num modelo que é menos o controle da organização. E é desafio, não significa que a gente já esteja nesse nível. Eu diria que a gente está caminhando para isso, porque a gente ainda acredita. Sim. Então, eu não tenho a resposta pronta do momento que isso vai virar, né? Mas eu sinto que durante a pandemia a gente foi ensinando e dizendo para as pessoas que se a gente não tem resposta para tudo, eles não vão ter resposta para tudo. Porque é uma coisa que devem ter outras pessoas da área de RH que todo mundo espera que a gente tenha todas as respostas, todas as soluções. Se eu posso ou não posso ter autonomia, se eu posso ou não posso fazer aquilo. Então, eu não vou conseguir ter um olhar individual para 4.000 e poucas pessoas. Eu vou conseguir fazer o melhor e dar as condições, mas as escolhas, a forma como cada um vai seguir, eu não vou conseguir adaptar. Porque senão eu teria que montar quase que uma gestão individual para cada uma das pessoas. Então eu dou uma série de condições e uma série de suportes. Depois é a escolha e o movimento de cada um. Depois é como cada um encara e compreende, opa, até aqui é meu papel, aqui é a empresa, aqui sou eu. Isso se mistura em alguns momentos e outros está totalmente na nossa mão, seja dentro do trabalho ou em casa. E aí vem a vulnerabilidade, aí vem a flexibilidade, aí vem a empatia que a gente tanto falou. Porque a empatia começa com a gente mesmo, né? Com a gente se conhecer, com a gente se compreender. Alguém estava me ligando. Tudo bem. É isso, né? É o líquido. A gente não consegue tangibilizar tudo, mas a gente vai entendendo, compreendendo e se moldando diante das novas necessidades. E olhando para isso, olhando para o momento que as organizações geralmente passam no segundo semestre, que é planejar o ano seguinte, né? Pensar em 2021.
Como que ficam as prioridades do negócio, da gestão? Como é que tu enxerga 2021, sem a menor possibilidade de a gente entender exatamente como a gente vai ter um cenário? Bom, primeiro ponto a gente aprendeu que temos que ser flexíveis. Então, seja qual for a rota que a gente vai traçar, a gente sabe que a gente vai ter que estar atento para adaptar, para fazer ajustes e mudar a direção rapidamente, né? Eu acho que esse é o primeiro elemento. O olhar para o ano que vem, ele está muito baseado no que eu trouxe agora há pouco. Como que eu chego mais facilmente no consumidor, como que a gente se digitaliza de forma realmente acelerada, não um plano lá para daqui a algum momento. E aí vem o olhar para dentro da organização, como que a gente se prepara e a gente cria um plano que suporte essa transformação, né? Então, eu tenho que digitalizar muitos dos meus processos, a gente já fez parte disso na pandemia, então tem alguns sistemas, sim, que a gente vai ter que transformar e mudar, tem algumas novas competências e a gente já está reavaliando como a gente vai avaliar performance e meta para o ano que vem, qual que é o novo olhar para isso, é um dos desafios que eu estou trabalhando com o meu time até o final desse ano, como que a partir disso eu crio uma nova forma de selecionar e quais são as relações que vão vir desse novo modelo de seleção. Né? E quais são as expectativas para essas pessoas, ou esses profissionais também no seu desenvolvimento, né? Que caminhos Exatamente. eles devem buscar? Exatamente. Que são entregáveis, interessantes para as organizações, pensando do ponto de vista de quem está nos vendo agora, que está numa organização, quer se desenvolver, que está pensando em se desenvolver na carreira daqui para diante. Que essas pessoas têm que olhar? O que elas deveriam olhar? Tenho trabalhado muito com o meu time em 3 focos, né? O primeiro é autoconhecimento. Então, como você se conhece melhor, como você se compreende, a leitura das suas emoções, você se entender e se perceber nos diferentes desafios, vai ajudar você a achar quais são suas fortalezas. Com essas fortalezas bem claras, você já tem um início do seu plano ali de o que eu vou colocar no meu trabalho. Eu não vou ficar trabalhando e colocando energia naquilo que eu não sei fazer. Eu vou primeiro colocar energia naquilo que eu faço muito bem, naquilo que eu entrego além do esperado, naquilo que eu me diferencio das pessoas. Então, no pilar autoconhecimento, a gente identifica isso e vai. As oportunidades de aprendizado, elas a gente tem que olhar para elas quando elas travam muito a gente, ou quando é um novo capability, algo novo, que realmente pode alavancar mais nosso desempenho, nossa performance. Isso para mim é a forma de olhar essa jornada individual. Depois a gestão, seja você líder ou não, como você faz a gestão de si mesmo e a gestão da sua equipe. Esse é o segundo elemento, não muda. O que muda nesse cenário é aquilo, como que eu garanto que eu sei trabalhar a minha autonomia nesses diferentes ambientes? Que metodologias, que formas de organizar, que formas de priorizar, como que eu vou trazer essas competências para a minha forma de gestão? Seja comunicação transparente e clara, que aí é dar o feedback, reconhecer os feedbacks, né? Seja a minha forma acolher, de fazer... né? Acolher, exatamente, de gestão ágil. O que eu trago para cá que o mundo ágil nos ensina? O mundo ágil traz mais transparência, traz mais controle, porque eu sei exatamente o que é prioridade e o que não é, e traz principalmente a possibilidade de fazer as coisas pequenas. Em vez de fazer grandes planos, essa crise nos demanda fazer as coisas menores. Por quê? Eu tenho um horizonte de visibilidade muito menor. Então vamos trazer o que já está aí para este mundo? Então eu faço planos, testo, piloto em pequenos grupos antes de escalar e com isso a gente consegue melhorar a nossa autogestão e a nossa gestão de equipes também. E por fim, um capability que a gente sempre deixa de lado, que é conhecimento de negócio. Eu sou da área de gente gestão. Então só tenho que estudar gente gestão? Não, eu tenho que aprender a economia, o negócio que eu estou inserido, entender o usuário, o consumidor, a jornada, o design dessa experiência. Então tem um olhar para negócio que a gente nunca pode deixar de lado. Porque se eu ficar mergulhado sozinho, trabalhando só seleção, desenvolvimento, treinamento, remuneração, folha, engajamento, isso não serve para nada. Se eu entendo o negócio, aí eu vou olhar para cá e falar, legal, para esse desafio de negócio, aqui eu tenho que desenvolver, aqui eu tenho que recompensar de uma outra forma, aqui eu tenho que buscar e selecionar pessoas de uma outra forma, e aí
o conhecimento de negócio, seja qual for a função, ele fica ainda mais gritante no momento em que o consumidor está fechado em casa. Qual que é o seu ponto de contato com esse consumidor? Pô, muda tudo dentro da minha cadeia de negócio, da minha geração de valor. Então, como que eu revejo Todos os formatos, né? todos os formatos? Então, tem um aprendizado de negócio que já era importante, mas se torna ainda mais. Tem um aprendizado de contexto que é muito importante. Eu queria ressaltar aqui, te ouvindo, achei super importante tu começar com autoconhecimento, mas queria encerrar falando do autoconhecimento novamente. Tudo isso que tu falou, ele é um recheio imprescindível. A gente está entrando nos minutinhos finais. Nossa, passa rápido. 8h56, temos mais 4 minutinhos. Nós começamos antes a nossa live, daqui a pouquinho vai encerrar. Então vamos partindo já para o nosso Verdade, encerramento. vai encerrar 8h58. Deixa um recadinho para nós, uma dica para a gente continuar sendo inspirados por ti, de livro, de podcast, algo que tu gostaria de deixar para a gente. Bom, 2 livros que eu tenho, um que eu estou relendo, sempre deixo do lado e ajuda nesse momento de mais empatia, autoconhecimento, que é o Comunicação Não Violenta. Então, tô lendo novamente porque entendo que julgar faz parte, mas não viver aquele julgamento e se abrir para conhecer as pessoas é essencial, né? E a comunicação não violenta nesse momento é chave. E também eu li recentemente, para me ajudar a pensar mudança, gestão de mudança, O Coração da Mudança, do John Kotter. Foi um desafio que o meu CEO fez a mim, para pensar um pouco o futuro, pensar a evolução da organização, então isso está muito na minha mão. E o outro lado é, faça algo que você se sinta bem. Eu cozinho, então se você gosta de praticar um esporte, fazer alguma coisa, é um momento que a gente tem que olhar para a gente, fazer algo que nos faz muito bem, é o que nos faz melhor. Então, na sua melhor versão, você vai se encontrar e criar a sua própria jornada. Então, para mim, essa é a dica. Eu poderia listar vários filmes, podcasts, mas acho que já está bom, Estela. Vamos fazer outros. Adorei a conversa, querido. Obrigada por essa estreia conjunta. Foi uma delícia.